Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu sou Beatriz, sou médica pneumologista e eu tô aqui para te ensinar a ver radiografia torácica. Então, hoje é o nosso dia de discussão de radiologia torácica e eu trouxe esse caso aqui, bem interessante para vocês. É um homem de 30 anos que veio ao médico com queixa de falta de ar, taquicardia, prostração, mal-estar geral, enfim, sintomas inespecíficos. Foi feita essa radiografia de tórax para investigar, e na radiografia de tórax a gente já observa uma alteração super importante, que é o alargamento do mediastino, tá? Batendo o olho, você já vê que tem essa coisa aqui que está alargada. Habitualmente, a gente veria aqui o arco aórtico e a parede aqui do ventrículo esquerdo. A gente sabe que o mediastino está alargado quando essa área aqui lateral à coluna passa aqui da área do processo transverso. Então, a gente vê que está bem aumentado. Quando a gente olha o restante da radiografia de tórax, né, porque radiografia de tórax não é radiografia de pulmão, a gente vê que é um paciente emagrecido, olha, a gente quase não consegue ver nenhuma gordurinha aqui de tecido subcutâneo, né? A gente vê que o diafragma direito aqui está elevado, então tem alguma coisa aqui puxando essa região para cima. O meu seio costofrênico direito está um pouco velado, perceba que comparando com o esquerdo, olha, eu tenho o seio costofrênico esquerdo bem profundo, pontiagudo, fazendo esse formato em V. Já o seio costofrênico direito eu não tenho, ele está meio mais superficializado aqui. Então, talvez eu tenha um velamento aqui, talvez eu tenha um pequeno derrame pleural. Quando eu vou olhar a minha inclinação das clavículas está boa, tem alguma coisa aqui que está puxando e está desviando aqui a minha coluna de ar da minha traqueia, então ou está empurrando ou está tracionando, mas provavelmente isso aqui que está aqui está dando esse desvio de via aérea, tá? Não tem nada em subcutâneo, que consiga ver, as inclinações das clavículas, desculpa, as inclinações das costelas estão normais, talvez tenha um aumento aqui do espaço intercostal, mas a gente não sabe de história prévia se ele tem, mas como ele tem 30 anos, talvez ele tenha asma, mas nada diferente do que a gente possa pensar. Então, quando a gente se depara com um alargamento de mediastino, a gente precisa pensar nas 5 maiores possibilidades de alargamento de mediastino, que a gente fala que são os 5 T's. Então, toda vez que você tiver frente a um alargamento de mediastino, pense nos 5 T's, que pode ser timoma, né? Então, do timo, tireoide, então pode ser um bócio ou um tumor de tireoide. Pode ser um teratoma, que é um tumor de célula germinativa. Pode ser um terrível linfoma, ou pode ser um tenebroso aneurisma de aorta, tá? De arco aórtico ali. Então, a gente tem essas 5 possibilidades, então, timoma, tireoide, teratoma, terrível linfoma, tenebroso aneurisma de aorta torácica. Então, aqui a gente vê que tem isso, só vão ser uma dessas 5 possibilidades. Olhando aqui no perfil, a gente não vê nada anormal, a gente quase não vê aqui a área, né, do espaço retroesternal, porque está tudo preenchido. Passando para a tomografia, quando a gente vem ver aqui a tomografia, esse corte não está nem para mediastino, porque está brilhando muito o osso, mas a gente consegue ver aqui, né? Então, o osso, traqueia, a gente vê que a tireoide está aqui, ó, tá bonitinha, bem desenhadinha, a tireoide, não parece que é um bócio, não parece que é nada da tireoide. Aqui a pessoa está em expiração, porque a gente vê essa parte posterior da traqueia, né, que faz esse balãozinho aqui, assim, que é a parte muscular, então isso significa que o paciente está em expiração. Continuo vendo aqui a minha tireoide. E aí, olha, aqui eu já começo a ter alguma coisa alterando a forma da minha traqueia, ó, empurrando a minha traqueia
para o lado direito, alternando a minha conformação, e tudo isso aqui não era para estar aqui no mediastino. Quando a gente vai descendo, a gente tem vasos, né, os grandes vasos, mas a gente não tem esse bloco aqui opaco que a gente vê de mediastino. Então, é uma tomografia com contraste, porque eu vejo que o meu vaso aqui está tão brilhante quanto o osso. Aqui eu tenho a traqueia, aqui eu tenho os 3 vasos do arco aórtico. E perceba, eu tenho esse bulk mediastinal, que é o nome que a gente chama, que é esse conglomerado aqui de massa, né? Essa massa mediastinal intensa. E aí aqui eu vejo os 3 vasos, né, do meu arco aórtico, a minha aorta, aqui a minha ásibus, aqui a minha artéria pulmonar e aqui o meu coração. Então, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio direito e o meu septo interventricular. Mas perceba, olha essa maçaroca que envolve aqui os meus vasos, faz esse efeito de massa, desvia a minha traqueia, com certeza tem compressão aqui, né, dos vasos, a gente vê que está tudo muito espremido, olha aqui os brônquios, como eles estão achatados. Então, por isso, esse paciente tem um risco dessa massa grande aqui mediastinal acabar comprimindo, né, os brônquios fechando e dando uma atelectasia total, então com certeza é por isso que o paciente está com tanta falta de ar, e pela conformação a gente vê que isso aqui só pode ser linfonodo comprometido, né? Então isso deve ser um linfoma. Lembra que eu falei que o seio costofrênico direito estava meio preenchido, que talvez o paciente tivesse algum derrame pleural? Pois é, aqui a gente vê, ó, tem mesmo um derrame pleural pequeno, tá? A gente vê que é um derrame livre, mas é um derrame pequeno, tem derrame pleural, não tem sinal de TEP, tem aqui, a gente consegue ver direitinho o coração, né, bordo cardíaco, aí aqui não desce mais, mas a gente veria aqui o restante da parte dos lobos inferiores pulmonares. Então, veja, a gente tem isso aqui muito grande, que a gente já descartou que era tireoide, não é a aorta, porque a gente não tem um aneurisma de aorta, que a gente vê que a aorta, inclusive, está bem espremida no meio dessa massa. Não é timo, porque timo dá uma alteração bem... você consegue ver a massa em mediastino anterior e não tem toda essa coisa colada junta. Não é um teratoma, então o que nos sobra mesmo é linfonodo. Pela característica de ser esse bulk linfonodal, essa massa mediastinal enorme, pressionando vasos, né, pegando todo aqui os grandes vasos e comprimindo brônquios, isso aqui a gente precisa pensar num linfoma mesmo. O paciente fez biópsia e veio um linfoma de células B, um linfoma não Hodgkin de células B. Então, lembrem-se que, ó, como eu falei para vocês, viu massa, viu aqui mediastino alargado, pense nos 5 T's. Seio costofrênico não está devidamente profundo como deveria estar, pense que tem alguma coisa preenchendo o seio costofrênico, certo? Então, esse aqui foi o nosso belíssimo casinho de hoje, muito interessante. Outras coisas que a gente poderia ter no mediastino, mas não seria esse bulk mediastinal, mas que acometem linfonodos mediastinais, além de linfoma, poderia ser sarcoidose, poderia ser tuberculose, mas não daria esse formato de bulk, de aglomerados linfonodais crescidos aqui no mediastino, certo? Gostou? Deixa aqui sua curtida. Lembra de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Assim você nunca perde nada. Te vejo na semana que vem. Tchau!